Oiê, preciosos estão amadinhos. Este vídeo é gravado, óbvio, e programado. Estou aproveitando o embalo porque estou esperando a medicação fazer efeito, já que a dor está insuportável. Eu não vou conseguir dormir e também não dá muito certo eu ficar rolando na cama que dói mais ainda. Então, até que a medicação fosse feita, vou eu aqui aproveitar a onda. Eu vou repetir mais uma vez por que eu não falo de espiritualidade. Já falei em outro vídeo que eu tomo como base o livro mais conhecido, o livro sagrado mais conhecido, que é o livro cristão, cujas muita coisa, muito conteúdo, não é muito diferente de outras religiões. Costumo pegar aquilo que está adequado, assim, é similar a de outras religiões ou filosofias, inclusive, principalmente, filosofias orientais. Então, vamos supor que eu fique falando aqui, seja mais um canal entre tantos e tantos falando de espiritualidade, e fale para você a respeito do versículo que diz: não se pode servir a dois senhores. E vocês sabem o que realmente isso significa? Aí alguém me diria: você não pode servir Deus e o diabo ao mesmo tempo. Não, não é isso que significa, não. Ou você segue uma coisa, ou você segue outra. Ou você segue uma religião, ou segue a outra. Ficar igual macaco de galho em galho, você tem que se decidir. Você segue uma filosofia, você segue uma religião. De repente, por exemplo, tem um terreiro de Quimbanda que recebe muito pastores. Esses pastores, eles servem a dois senhores. A partir do momento que, hipocritamente, eles sobem no púlpito, falam para a igreja tudo o que está ali no livro cristão, mas quando eles precisam de respostas para a vida deles, eles correm para o terreiro de Quimbanda. Tem alguma coisa errada com o terreiro de Quimbanda? Não. Tem alguma coisa errada com a igreja do pastor? Não. Tem com o pastor. Ele não se decide o que ele quer seguir. Eu vou mencionar o exemplo dos dois senhores que devem ser trabalhados com eles: a alma, a essência e o ego. O instinto, o animal e a alma. O corpo e a alma. São dois senhores, sabia? Se o animal ele for dominante, sirva a esse senhor. E servir a esse senhor
significa ceder a todos os impulsos e necessidades desse Senhor. Mas, se você der alimento, permitir que a alma, a essência, seja dominante, deixe de dominar o animal, o instinto, e aí passa a dominar o ser espiritual. Porque é isso que somos, seres espirituais aprisionados em seres animais. Nem isso consegue se decidir. E espiritualidade, ela não é brincadeira. Espiritualidade não é baú da felicidade, Papai Noel, sabe? Quando você precisa de alguma coisa, você corre lá. Espiritualidade é você ser grato, agradecer, mesmo quando tudo vai mal. Porque o que conta na espiritualidade é a presença do primeiro dom que recebemos, que é a vida. A vida é superior que tudo que podemos adquirir no mundo. Se eu for falar de espiritualidade, eu vou ter que contradizer a crença de todo mundo. E eu acho isso totalmente desnecessário, sabe por quê? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de enxergar e interpretar o mundo. E a força superior, ele é multifacetado. Não é à toa que tem tanta crença pelo mundo. Cada pessoa encontra o seu lugarzinho, o seu caminho. Cada pessoa é de um jeito. Se houvesse uma única crença nesse mundo, onde toda a população mundial tivesse que seguir, aí teríamos alguma coisa muito errada. Porque essa diversidade de crenças respeita o fato de que cada um é único. O indivíduo, ele não cabe na cristã, mas cabe no budismo. Ele não cabe no budismo, mas cabe na Umbanda. Não importa o nome que você se refira à divindade, essa divindade respeita sim quem você é, porque você não é um acaso, você não é um acidente. Portanto, quando você sentir o desejo de desenvolver sua espiritualidade com o único intuito da sua alma ser dominante, do ser espiritual ser dominante, aí sim, não se busca uma crença como moeda de barganha para conseguir recompensas, galardões, méritos. O único propósito real de uma crença é e deve ser o desenvolvimento, a evolução espiritual e a dominância do ser espiritual que é a alma.
E aí, de repente, não tem receita padrão. Eu não posso pegar um grupo de 100 pessoas e dizer para elas, olha, é assim, assim, assim. Se vocês seguirem esses princípios, vai dar muito bom. É mentira. Sendo você um não acidente, sendo você tão único, não sendo você um acaso, estando aqui para um propósito, o seu caminho, o seu tempo, ele vai vir de encontro a quem você é, a quem você nasceu para ser. Eu não posso pegar a minha busca espiritual e compartilhar aqui, porque eu sei, por comprovação, que muita gente vai acabar tentando seguir e é muito mais complexo do que eu falar alguma coisa aqui. Eu não posso falar das minhas experiências espirituais, porque eu estarei puxando a brasa da sardinha para uma religião, para outra, ou para aquela outra. É pessoal, sabe? A relação com a força maior é pessoal. Se de repente você encontra um grupo onde você se sente acolhido, onde tudo que você ouve faz sentido, joelho. Caso contrário, dizer-se acreditar numa coisa e pegar práticas de várias outras crenças, você tem que se resolver. Eu não tenho religião. Eu não sigo nada. E lembro, nunca vou esquecer, o dia que eu conheci meu mestre e ele reconheceu de cara uma bruxa. Eu não fazia questão de título nenhum, de classificação nenhuma. Mas percebendo ele que supostamente eu era uma bruxa de nascença, ele pegou um livro dessa grossura mais ou menos. Eu sei que o livro era imenso, é maior que o livro da Igreja Católica. Mas umas fontes pequenas e só de texto. Ele folheou aquilo, ele perguntou minha data de nascimento, o horário. Foi lá, folheou, pediu para mim ler. E aquilo que eu estava lendo era como se alguém soubesse como é que eu ia ser, como é que eu ia viver e descrever o limite naquele livro. Sendo de nascença, eu não precisei fazer iniciação, ainda mais porque eu não ia seguir ordem nenhuma. Então, ele me deu o reconhecimento de nada, diante dos conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos.
Então, ainda assim, eu não fico catando uma coisa de cada crença que existe para formar minhas convicções, não. Eu tenho uma relação pessoal direta com tudo. Não existe ritual, não existe cerimônia, exige o coração aberto, sincero, consciente. Nada, absolutamente nada que não for consciente é verdadeiro. Então, tipo, por que eu vou compartilhar aqui das minhas experiências, da minha busca, sendo que de repente você já tem a sua crença? Como que eu vou contribuir falando da minha aqui se você já tem a sua? Eu só vou te confundir. Eu tenho é que respeitar a crença que você escolheu. Não ficar aqui falando da minha. Já mencionei também que a minha família toda, ela não é ecumênica, é uma família laica. Cada um segue uma religião. Fiquei surpresa até uma vez, eu estava fazendo uma busca para ver se eu encontrava o documento de desembarque da minha avó japonesa. E para isso eu também procurei o do meu avô. E na busca apareceu algo assim que eu fiquei, gente, como assim? Fez todo sentido para mim, claro. Apareceu num documento legal, num site assim, tipo jurisprudência.com, assim, sabe? Uma licença para abrir uma escola de estudos de religiões afro, o nome do meu avô e 3 dos meus tios. Eles que eram budistas, né? Meu avô sempre foi budista, tiveram que renunciar ao budismo e obrigatoriamente se converter ao catolicismo. Eles tiveram interesse de estudar religiões afros, eles abriram uma escola e receberam licença para isso. É uma coisa de família isso. O interesse no estudo das religiões, para criticar elas, não. Eu não critico religiões, eu critico certos líderes, sabe? A fé de uma pessoa é uma das coisas lindas deste mundo. Também já mencionei que o que seria da vida de tantas pessoas se não tivessem a sua crença? E eu acho cruel falar contra a crença de alguém, porque de repente aquela pessoa só tem aquilo para se segurar. Já que, se a tua vida não está indo bem com a sua crença, alguma coisa você está fazendo errado. Ou você está seguindo a pessoa errada que está te ensinando alguma coisa errada.
É preciso discernimento, é preciso pedir clareza, sabe? Porque espiritualidade não é religiosidade, espiritualidade sempre vai além. A espiritualidade é o alimento que se dá para a alma conseguir ser dominante. Porque embora ela não tenha a dimensão exata do seu corpo, a atuação dela é limitada pelo seu corpo. Qual o sentido de falar de espiritualidade e religião aqui? Religião eu não posso falar porque eu não tenho. Já escrevi um artigo sobre religião, que apesar de eu ter recebido até ameaça por causa desse artigo, não havia nada demais em não ser falso. E eu falei de, acho que 4 igrejas cujos líderes estavam envolvidos na mesma época em escândalos. E aí eu tomei as dores de quem segue essas religiões. Porque determinar que religião é certa ou errada é julgar. Mas ver alguém usando o nome de Deus para tirar proveito próprio, deixa eu te contar uma coisa. Na magia, não se tem leis, não se tem doutrinas, dogmas, essas coisas. Principalmente na magia individual. Se tem ética, essa ética ela corresponde, ela está presente em todos os sistemas as vertentes de magia tradicional. E tem uns grupos de magia aí que são mais moderninhos, né? A magia que eu sigo é tradicional. Lá de antes da pré-história, não, lá da época do Neolítico, quando surgiram as primeiras bruxas, e assim com ela, a magia, então nós temos questões éticas a seguir. Existem 3 mais importantes. A primeira é nunca, nunca usar a magia em benefício próprio. A segunda, nunca cobrar por aquilo que você recebeu de graça. Se você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Isso quer dizer conhecimento. Normalmente, o mago nato da magia tradicional, ele não precisa estudar tanto assim. Ele só precisa lembrar. Ele lembra e põe em prática. Não, não há engano nisso. É muito certeiro, né? E não usar a magia para fazer ninguém se apaixonar. O exemplo é essas 3 regras éticas.
Se você quebrar uma das regras éticas, aí você já passou para o outro lado. Aí você não é má coisa nenhuma, não. E aí, de repente, ninguém está disposto a isso. Porque eu nunca vi nenhuma doutrina que se iguale à disciplina das éticas da magia tradicional. E a gente tem que seguir. Não, não tem, não porque a gente vai para o céu ou para o inferno. Porque a gente tem que honrar o nosso conhecimento e a nossa busca espiritual. Simplesmente isso. Então, a partir do momento que eu estou aqui no canal, falando de espiritualidade, falando das minhas experiências espirituais, eu não estou, de certa forma, explorando e usando erroneamente. Eu nunca vi em nenhuma religião ética. Por exemplo, a magia tradicional leva muito em consideração o não julgar. E embora, por exemplo, no livro cristão esteja não julgue para não ser julgado, ele julga todo mundo. Nessa eles estão servindo a dois senhores, né? Ah, mas então aonde que eu posso procurar magia? Em que ordem? Que tradição? Eu não falo dessas coisas. Não indico, eu não indico ordem. Embora eu tenha muitos amigos da Rosa Cruz, maçons, do Hospital São Lázaro, não indico não. E também não indico mestre, muito menos o meu. Por quê? Porque existe a não casualidade. Não existe acaso. Tudo tem um propósito. Nada é um acidente. Se você tiver que tropeçar no mago, você vai tropeçar. Se ele tiver que ser o seu mestre, ele vai ser. Se você está numa religião, analise por que você está nela e continue nela. Ah, mas ela não está sendo muito boa para mim. Depende, né, gente? Se você tem um interesse, não um objetivo, pode ser que não seja boa mesmo. Porque eu vejo muita gente procurando religiões para se submeter à teoria da prosperidade, à filosofia da prosperidade, né? Que é algo que contraria toda a pregação apocalíptica, a promessa de um reino nos céus, porque as pessoas elas estão cada vez mais materialistas e elas ficam procurando, através de uma religião, dinheiro, sucesso, amor. Eu acho isso tudo muito estranho, sinceramente. Ah, na magia a gente não procura amor?
Essa coisa de amor não tem nada a ver com magia, com religião, com meter força maior no meio da conversa, não, viu, gente? A vida, ela segue um fluxo. As suas escolhas vão determinando o que vai surgindo no seu caminho. O amor é uma delas. O dinheiro, o sucesso, os bens, a consequência. E aí se prega um céu, né, com luz de ouro, mas o pessoal parece que está ensinando o povo a construir essas ruas de ouro aqui, atendendo esse desejo instintivo de ter cada vez mais. E aí, quando eu vou falar de espiritualidade, eu sou muito grossa. Simples assim. Tenho amigos budistas de tudo que é vertente, tenho amigos videntes, médios, do espiritismo, das religiões afro, do taoísmo, do hinduísmo. Olha, adoro todos. Aprendo muito com todos. E é indiferente. A questão é qual é o seu propósito na sua busca espiritual. Se for para a questão das coisas que pertencem ao mundo físico e, portanto, são perecíveis, boa sorte. Eu não busco a minha espiritualidade, desenvolver minha espiritualidade por causa dessas coisas. Eu quero evoluir. É um dia poder voltar para casa. Simples assim. Eu vou falar de muita coisa que política e religião esquecem. Futebol também, porque eu não torço para nenhum time. Eu acho estranho, em algum nível, todo mundo é meio que imediatista, né? Como que as pessoas querem respostas. É complicado passar por uma sessão comigo, assim, por exemplo, de tarô, achando que eu vou dar uma mapinha para a pessoa. Se a pessoa não respeita o processo, nem esquece desse lance de espiritualidade. Tem que respeitar os processos. E aí a ética diz que a gente não pode interferir nem no passado e nem no futuro. O máximo que a gente pode dizer de alguma coisa é do hoje da pessoa, do momento que ela está aqui. Não podemos interferir em nada. A gente tem que saber, por exemplo, quando a pessoa quer uma resposta, se a resposta está reservada para ela, ou essa resposta só vai vir se ela seguir um processo. Tem muita gente que não gosta disso. Aí quer o favor
da espiritualidade, quer o favor da religião, mas não segue, não cumpre aquilo que escolheu seguir. E aí, se eu falar de espiritualidade aqui, vai ser duro, vai ser duro. Inclusive com esse monte de coisa de espiritualidade que tem por aí. Digamos que 90% que tem por aí, ó, vocês deviam passar longe. Se não tem a ética espiritualista, entende? E é isso. Não vou repetir esse assunto de novo. Não vou falar de espiritualidade aqui. Não do modo que vocês desejam. Esse negócio de ler carta online, por exemplo, é algo que se você pagar uma pergunta, pagar duas perguntas, duas cartas, três perguntas, três cartas. Se você quiser uma consulta completa, é tanto. Vai dar caro. Eu realmente não consigo entender isso não. Porque quando eu trabalho com isso, não tem limite de pergunta, não tem limite de carta. Aliás, eu uso 2 tipos de tarô e dura o tempo que tiver que durar. Enquanto eu tiver coisa para falar, eu vou falar. Será, né? Então, cada uma naquilo que escolheu para si. E eu não quero ser mais uma na internet, no YouTube, a confundir as pessoas. Certinho? As pessoas têm que passar os processos delas. E eu desejo sorte, foco, força e fé. Tá bem? Beijos na alma.